Eu comecei na área de publicidade, comecei como publicitário, né? Minha formação é publicidade. Comecei há muito tempo atrás como estagiário na área de publicidade, numa empresa antiga chamada Ramal Propaganda. Eu era estagiário de criação e desenvolvimento de marcas. Aí fiquei lá um período curto, depois passei para gráfica, fiz estágio em gráfica, passei para outras empresas do segmento para ganhar bagagem. Isso lá nos meus 14 anos para frente, né? Depois disso eu fui para a faculdade, fui fazer faculdade e aí comecei a trabalhar na Zoom Publicidade. Na época essas plaquinhas de esquina, eu fui um dos primeiros vendedores da plaquinha de esquina na época. Depois da Zoom Publicidade, eu abri uma agência de publicidade lá com os meus 18 anos e chamava Seven Marketing Propaganda, uma agência relativamente grande na época, tivemos vários clientes. Depois da Seven, eu vendi a minha parte para os sócios, fui trabalhar na Gazeta Mercantil, jornal Gazeta Mercantil, fui ser gerente comercial do jornal Gazeta Mercantil. Depois disso, eu fui para a TV Morena e aí fiquei um longo período na Ibratim, saí da TV Morena como consultor de negócios lá. Fui para Ibratim, indústria de tintas e revestimento. Fui ser gerente regional e gerente de marketing da marca na época. A Ibratim tinha fábrica em Campo Grande, São Paulo, Matriz, Maceió e Salvador. Aí, meados de 2005, mais ou menos, 2004, 2005, se eu não me engano, eu saí da Ibratim, fui para Brasil Telecom, depois Vurt do Brasil, fui morar em São Paulo, trabalhar na DHL, Transpacífico, e aí voltei para Ibratim de novo, para o grupo, fui convidado a retornar para a marca e fiquei na Ibratim, à frente da Ibratim Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste de 2009 a 2011. E aí de 2011 a 2014 eu fui para Ibratim, São Paulo, e aí ser gerente nacional de marketing. E aí foi um desafio bem grande cuidar do marketing nacional e foi bem legal essa etapa. Em 2014, final de 2014, eu pedi o meu desligamento. Em janeiro de 2015, eu fui com a minha família, tirei um ano sabático, eu e a minha família, para morarmos um ano lá em Vancouver. E aí, esse um ano eu tirei para estudar, para fazer cursos na área de gestão, na área de business e me dedicar à minha família. Em 2015, isso. Em 2016 eu abri o meu escritório de consultoria lá em Vancouver, comecei a atender algumas empresas no Brasil e atender um grupo lá em Vancouver chamado Canadá Intercâmbio. E fiquei, né, lá na época, vim para o Brasil, fiquei 40 dias atendendo várias empresas aqui, voltei, enfim, ficava nessa consultoria. Em 2017 eu voltei para o Brasil, em janeiro de 2017, depois de 2 anos em Vancouver, no Canadá. Voltei para o Brasil, abri o escritório de consultoria aqui e assumi a diretoria da construtora Saraiva de Resende. Dentro de alguns projetos do nosso escritório de consultoria, o Café com Negócios surgiu em abril de 2017, que foi de uma experiência lá de Vancouver. Para falar como fundador do Café com Negócios, a ideia, como eu falei anteriormente, surgiu lá em Vancouver. Esse modelo de reunião ou de networking, né, lá em Vancouver eu participava era quase um por dia, né? Toda semana, na segunda-feira você tinha um café com negócios lá, né? Na verdade, uma reunião entre pessoas. Na segunda-feira era marketing, na terça vendas e assim sucessivamente. Cada dia tinha um. E não necessariamente você era obrigado a ir em todos, mas você tinha opção. Ah, essa semana eu vou participar de dois, na outra semana eu vou em outros e outros bairros. Isso é muito popular lá. Então, o que que eu fiz? Eu peguei essa ideia, trouxe para cá, né? Quando eu voltei para cá, logo depois do escritório, em abril de 2017, eu convidei 30 empresários, amigos meus, para a gente fazer um café com negócios. A ideia do café qual é?
é a gente chamar um empresário por mês para estar falando da sua história empreendedora para outros 30 empresários na época. Só que isso virou uma relação muito legal, bem tranquila e ótima de fazer negócios, um ótimo encontro mensal. E o Café com Negócios ele acontece, né, uma vez por mês, sempre na última terça-feira de cada mês, às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã. Então, um horário assim diferenciado. E as pessoas me falavam, Dija, mas 7h30 da manhã, será que vira, né? Será que vai? Será que não vai? Aí as pessoas, assim que começou, já estourou e aí já não dava mais, não era 30 pessoas, foi para 70, depois para 100 e a média normalmente 120, mas chegamos a fazer café com negócios com 175 pessoas. Então, assim, de novo, né, o Café com Negócios é uma troca de experiências de empresários para empresários, de cartão de visitas e principalmente de negócios. Então é uma ideia bem legal. A gente está aí no quarto ano, na quarta temporada do café, já passaram vários nomes lá, vários nomes legais. E a ideia do café é isso: é promover business, promover negócios, juntar as pessoas, né? Trocar experiência. E é o caso da revista, por exemplo, né? A gente promover a revista, o Café com Negócio tem a obrigação de promover a revista, a sua revista, principalmente porque ela traz negócios, traz business para todo mundo. Isso que é legal. A ideia do café é justamente essa: histórias empreendedoras. Nós tivemos várias histórias lá, passando desde, sei lá, né, desde arquitetura, empresário do segmento de tecnologia, informática, a história de vida, a dificuldade de cada um, como é que cada um fez para sair do zero e onde chegou hoje. E às vezes a gente olha só o hoje, né? A maioria das vezes a gente só vê o hoje, mas não, quando ele vai lá no Café com Negócio e conta a história desde do início, né, você chega a arrepiar. Então, assim, eu não posso jamais escolher uma mais marcante de jeito nenhum. São várias histórias, todas histórias, cada uma mais bonita do que a outra. Se você quiser depois, lá no nosso canal no YouTube, lá é de Jane Barros, que é do escritório, ou no YouTube Café com Negócios TV, lá tem algumas histórias lá que dá para você ter uma ideia de quem já passou lá com a gente. Logo que em março, na primeira semana, antes do primeira parte do isolamento, né, de março, nós fomos o primeiro, talvez o primeiro escritório a movimentar a questão das lives. E aí nós fizemos lá, se você quiser dar uma olhada lá no Instagram, nós fizemos mais ou menos 22 lives, foi diariamente, de segunda a sexta, todos os dias uma live com cada um com uma perspectiva de futuro, de pandemia, de assunto. Então, o que que a gente trata, né? A live é uma vez por semana e uma vez por semana, em vez da gente chamar um empresário uma vez por mês, a gente chama um empresário semanalmente para estar tratando de vários assuntos. Então, assim, a gente já não está mais tratando um assunto só por mês. A live proporcionou essa facilidade e o que é legal é que fica lá gravado também, né? Então, assim, você acaba registrando o acontecimento. Mas o mais interessante é que mudou o conceito, né? A gente reunia 150, 100, 120, 150 pessoas por evento por mês. Na live, a gente bate aí, a cada live, a gente bate aí, esse número é o mínimo por live de visualizações. A gente chega a ter aí, em média, visualizações de 500, 600, 700 visualizações por semana. Então, assim, aí cresceu muito e essa visibilidade é muito legal. E aí fica lá, e aí depois que fica lá, salvo, né, tem um monte de visualização que a gente não consegue nem controlar mais. Isso é muito legal. A pandemia é uma situação muito complicada, né? E nós temos que respeitar todas as normas da OMS, as diretrizes, mas infelizmente não existe essa questão, né, como vai ser daqui, né? Quais serão as mudanças já aconteceram, né? Está acontecendo. Tem muita gente. Eu acho que o mercado aí, o que eu vejo é que as pessoas têm aquele pessoal que não tinha pressão, estava na zona de conforto. Na pandemia teve que sair da zona de conforto, mas o nome é pandemia, o nome é coronavírus,
Mas poderia ser outra situação, poderia ser um plano Collor da vida, poderia ser vários outros tipos de situações. É claro que essa situação é muito mais grave, mas o que eu estou dizendo para você é que, com ou sem pandemia, mais cedo ou mais tarde, todo mundo deveria ou teria que se reinventar a cada minuto, a cada segundo. Só que a pandemia, o que aconteceu? Ela acelerou o processo. E está acelerando. Então, eu não vejo pós-pandemia. Eu vejo que agora, daqui para frente, como nós tivemos que sair da zona de conforto, as pessoas entraram numa velocidade, numa reestruturação automática que agora não para mais, não tem mais fim. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, né, para todos, né, principalmente em treinamento lá da consultoria, eu costumo dizer que a gente tem um avião e o nosso avião está em pleno voo. Então não tem essa, vamos parar, quando terminar a gente arruma, ou quando terminar será o novo normal. Não tem novo normal. A mesma coisa de sempre. O que tem são novas pessoas, novas perspectivas e principalmente novas ideias. Então, esse mercado ele está mudando cada vez mais rápido. E hoje nós estamos falando dessa pandemia. Daqui a pouco pode ser o Covid-20, 21, 22. O que a única coisa que vai ficar de lição nisso aí, eu acho que a maior lição é a questão da resiliência. Nós temos que acelerar o processo. Não dá mais para ficar esperando aquele plano estratégico de 5 anos. O avião está voando, temos que dar manutenção sem poder pousar, ou seja, em pleno voo. E estamos em voo de emergência. Pode ser que a gente volte ao voo normal, mas vamos continuar voando. Esse é o meu raciocínio. A mensagem que eu deixo positiva para os empresários, e como sou empresário também, eu digo o seguinte: faça, tenha em mente um plano de negócios muito bem feito, de curto, médio e longo prazo. E aí aquele plano estratégico que eu falei agora há pouco sobre 5 anos não existe mais, ele já morreu há muito tempo, agora então morreu de vez. Agora, entenda o seguinte: o plano de negócio, se você rever todos os seus negócios, possibilidades, plano A, plano B e plano C, e principalmente curto prazo, mensal, médio prazo, trimestral e longo prazo, semestral. E olhar o plano de negócios, metas, números, desafios diariamente. Você tem que mencionar os seus números, metas e desafios diariamente para ver se nós estamos no eixo. De novo, o avião está em pleno voo. Nós precisamos fazer a manutenção, o voo é de emergência, então eu não posso tirar o olho do meu foco, do meu objetivo. Não posso tirar o olho dos painéis. Eu tenho que estar neste momento em voo de emergência, super concentrado, focado e principalmente atitude positiva, pensamento positivo e com plano A, de novo, plano B, plano C, plano D e assim por diante para o que virá aí, perfeito? Quero já de antemão agradecer você, agradecer a revista pela oportunidade. Muito obrigado.